E no Aeronotícias de hoje, taxa que visava desestimular as viagens de avião é abolida pela Suécia. Transportando 15,7 milhões de passageiros de janeiro a junho, a Azul cresce 8,4% no primeiro semestre. E a Azul registra crescimento de 6,2% no Pará, transportando mais de 770 mil passageiros no semestre. E a SNA, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, acusa a Azul de retirar direitos dos aeronautas durante a recuperação judicial. Olá, se é a sua primeira vez aqui, prazer. Eu sou Douglas Santarelli, instrutor de aviação, especialista em aeronavegabilidade, certificado pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor. E aqui no Aeronotícias você fica por dentro da realidade do mundo da aviação, com profundidade, clareza e independência. Então, pessoal, olha só. Vamos começar com essa taxa, que é chamada taxa da vergonha, lá na Suécia, que visava desestimular as viagens de avião. Por que taxa da vergonha? O governo da Suécia está mudando sua abordagem em relação ao setor aéreo. Após anos de implementação de impostos sobre passagens aéreas para desestimular as viagens de avião, porque avião consome muito combustível fóssil, vai agredir o meio ambiente. Gente, olha para o céu. Você aí, olha para o céu. Para o que você está fazendo aí, dá um pause aqui. Olha para o céu. Quantos aviões você está vendo aí voando? Provavelmente nenhum, Conta quanto tempo vai demorar para aparecer um avião voando aí. Você acha que esse avião voando, você realmente acredita? Você acredita que esse avião que está voando aí vai agredir todo esse céu que você está vendo aí, todo esse meio ambiente gigantesco, por causa desse único avião que vai estar voando? Você acha? Tem gente que acha, Enfim. Então quem acha quer acabar com o transporte aéreo. Transporte aéreo, gente, um Boeing 737, um Airbus, eles consomem aí cerca de em torno de 3 toneladas de combustível, quase 3 toneladas de combustível por hora, tá? Mas isso aí, um vulcão que entra em erupção, se você juntar todos os aviões do mundo, um vulcão quando entra em erupção, ele produz mais, digamos assim, gases poluentes do que a operação de aeronaves durante décadas. E o pessoal fala que o avião vai dar problema aí no meio ambiente, E a gente tem que acreditar, Tem gente que acredita. E aí o pessoal é contra, muitas entidades que defendem. Eu não sou contra defender o meio ambiente, mas a gente tem que pensar. Porque muitas empresas que defendem o meio ambiente, elas ganham muito dinheiro com isso, vendendo essa conversa de defesa do meio ambiente através de selinhos, Selinhos de sustentabilidade, tem que ter o selinho, só compra papel que tenha o selinho lá de fontes sustentáveis. E muita gente, os bilionários ficam cada vez mais bilionários ganhando dinheiro com esses selinhos, tá? Então toda vez que tem um selinho, você tem que desconfiar, porque é alguém tentando incutir na sua cabeça algo que às vezes não é o que você precisa, tá? Olha aí, Então desde o dia 1º de julho, agora de 2025, o governo sueco aboliu a taxa de aviação para passageiros. Esse plano foi revelado quase um ano atrás, como parte do orçamento de 2025, que incluía mais investimentos em infraestrutura, pesquisa e inovação, além de alívio fiscal para exportações. A decisão foi recebida com críticas de ambientalistas, olha aí, os ambientalistas, que acusam o governo de retroceder em suas metas climáticas, argumentando que a atual administração não possui um plano claro para atingir os ambiciosos objetivos ambientais do país. No entanto, o governo defende que pretende substituir as políticas climáticas nacionais por metas mais amplas da União Europeia. A taxa de aviação foi introduzida na Suécia em 2018 com o objetivo específico de desencorajar. Você vai viajar, tem certeza que você quer viajar de avião? Seu bobão, seu feioso, você vai estar
contribuindo para o aquecimento global, para agredir o meio ambiente, seu feio. Então, desencorajar as viagens aéreas. O país é conhecido por suas políticas climáticas progressistas, o que tornava essa medida esperada. Isso é, sim. A taxa variava de 76 coroas suecas, cerca de 8 dólares para voos de curto alcance, a 504 coroas suecas, aproximadamente 53 dólares para voos de longa distância. A taxa se aplicava especificamente a itinerários que partiam da Suécia, isentando passageiros em trânsito. A introdução dessa taxa teve impacto significativo nas viagens aéreas. Segundo a empresa que administra os aeroportos da Suécia, o número de passageiros caiu por 7 meses consecutivos em 2019, após a implementação das taxas, resultando no crescimento mais lento de passageiros aéreos em uma década. Ou seja, atrasou tudo, atrapalhou tudo e não resolveu nada do meio ambiente, tá? Resolveu nada, mudou nada. Além disso, os voos internacionais para a Suécia caíram 1/3, com aeroportos menores enfrentando uma redução substancial no tráfego. A Ryanair chegou a suspender todos os voos domésticos na Suécia. Bem feito, né? Tá certo, tem que suspender mesmo. Com a nova medida, as companhias aéreas estão começando a retomar os serviços, incluindo a Ryanair, que está adicionando 2 aviões no país. Em 2022, uma administração mais conservadora foi eleita, afirmando que haviam poucas razões para sentir vergonha de voar. Você tem vergonha de voar? Eu não tenho. Eu viajo pleno. Eu viajo tranquilo, calmo, sossegado, pleno. Não tô ajudando em nada de impacto com o meio ambiente, tá? Tranquilamente, tranquilo, sossegado, tá bom? E vou viajar enquanto puder, porque a gente sabe que o plano é você ter cotas para você poder viajar, porque senão você vai estar passando o limite de carbono que você pode produzir durante o ano. Isso aí, gente, isso tudo tá planejado, tá? Eu não vou falar disso agora, mas tá planejado. Então, enquanto eu puder viajar, eu vou viajar o máximo que eu puder. O máximo. Tá bom? Porque eu sei que isso aí não vai afetar em nada. Tá? Mas não tem vergonha nenhuma. Olha aí, ó. Então, olha aí. Poucas razões para sentir vergonha de voar e anunciando planos para investir mais de 100 milhões de dólares no setor de aviação. O novo governo lá, né? Em resposta a essa mudança, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, elogiou o governo sueco pela decisão de abolir essa taxa, taxa da vergonha, né? Afirmando que é uma excelente notícia que reconhece que a tributação de passageiros aéreos é economicamente contraproducente e ambientalmente ineficaz. Não serve para nada. É tudo balela, esparrela de quem quer jogar essa papagaiada na cabeça dos outros, né? Para a IATA, a eliminação da taxa sobre as viagens aéreas é uma ótima notícia e para as companhias aéreas e para os consumidores. Como a indústria aérea opera com margens muito baixas, gente, a companhia de aviação, para ela ganhar dinheiro é muito difícil. Normal ela perder. Vocês estão vendo as empresas brasileiras aí, né? A Gol só ganhou dinheiro no Brasil desde 2000, 4 anos só. O resto, 21 anos perdendo dinheiro. A Azul, só 3 anos. Só 3 anos. 12 anos perdendo dinheiro, né? Vamos lá. A Latam não vi ainda, mas não deve ser muito diferente disso aí também não. Tá bom? Então, margens muito baixas. Essa medida proporcionará uma flexibilidade maior nos preços. A taxa muitas vezes ultrapassava a margem de lucro dos bilhetes. 50 dólares num voo aí internacional. Suécia, muitos voos são internacionais. Tá dentro da Europa ali, né? Além disso, a competitividade no setor significa que grande parte dessas economias será repassada aos consumidores, o que deve estimular a demanda. Tomara, tá? Eu tenho vontade de ir para a Suécia, mas às vezes eu vejo essas notícias, a vontade passa rápido. Agora parece que a vontade está aumentando, né? Porque a Suécia é um país caro, tá, gente? E tem muito dessas coisas aí. Se a gente começa... Enfim, deixa. Vamos lá. E agora vamos fazer aquela pausa estratégica para você dar o like, se inscrever no canal e compartilhar as notícias com seus amigos. Assim você ajuda na relevância e crescimento do Aeronotícias. Muito obrigado! Transportando 15,7 milhões de passageiros, de janeiro a junho, a Azul cresce 8,4% no primeiro semestre, 8,4%.
primeiro semestre. Que maravilha, né? Está em recuperação judicial, mas está trabalhando para sair da recuperação judicial, né? A Azul Linhas Aéreas reporta no dia 22 de julho que fechou o primeiro semestre de 2025 transportando 15,68 milhões de passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Aí no período teve um crescimento de 8,4%, considerando os voos domésticos e internacionais, quase 10%, né? Em paralelo, o número de decolagens foi de 0,88% no semestre. O aumento, né? Com cerca de 155 mil voos, o que significa a operação mais eficiente. Então vocês viram aí, ó, ela aumentou o número de decolagens só nem 1%. 0,83%. Não deu nem 1% no aumento de decolagens. Mas teve um aumento de passageiros quase 10%. Ou seja, aumentou a eficiência, né? É isso que a gente prega sempre aqui, aumento de eficiência, gente. Ganhar mais fazendo menos, né? Enchendo mais os aviões em horários melhores, com linhas mais diretas. Isso aí, para isso acontecer, tem que ter menos atraso, a infraestrutura aeroportuária tem que ser boa, os aeroportos têm que funcionar direitinho. Não pode ser a vergonha que é o aeroporto de Guarulhos hoje, por exemplo, que para você às vezes demora mais tempo para você desembarcar do avião do que o próprio voo. Às vezes você faz um voo de Curitiba para Guarulhos, que dura aí 35 minutos, 40 minutos, e fica uma hora esperando para sair do avião, porque não tem escada no aeroporto. Porque não tem escada. Aí eles têm que arrumar uma escada no aeroporto. Será que... Acho que o pessoal não sabe que precisa de escada no aeroporto em Guarulhos, né? Aí você fica lá quase uma hora dentro do avião. Às vezes o finger, aquela ponte de embarque e desembarque, tá com problema. Aí um mês depois você vai ver o mesmo finger ainda tá com problema, porque acho que não consertaram ainda. Você entra ali, gente, você entra no desembarque do aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, aquilo ali parece uma feira. A via toda esburacada. É ridículo, é vergonhoso, é uma vergonha o aeroporto de Guarulhos. Quem administra o aeroporto de Guarulhos tinha que pedir para sair, porque é péssimo, é horrível. O aeroporto de Guarulhos é uma vergonha, tá, gente? A gente viaja para o exterior, quando chega em Guarulhos você fala, meu Deus do céu, o que é isso, meu Deus? É sinônimo de estresse. Aí você perde conexão, para tanto... E outra coisa, né? Aí agora a moda é blitz. É blitz. Aí o pessoal da prefeitura de Guarulhos, em vez de se preocupar em ficar em Guarulhos, não, vai lá para o aeroporto para fazer blitz. Para os carros que vêm de fora. Eles estão preocupados porque a maioria do pessoal que vai para Guarulhos é gente que vem de São Paulo, de outras cidades. Mas não, aí o pessoal da prefeitura de Guarulhos, né, vai fazer blitz no aeroporto. E a cidade está aí, ó, toda esburacada, toda... Enfim, vamos lá. Guarda Municipal fazendo blitz no aeroporto, mas tá tudo bem. Bom, então olha aí, a Azul melhorando, né? A Azul vem otimizando a sua malha para atender as necessidades dos nossos clientes e dos clientes da Azul, né? Crescimento expressivo. Então o mês de junho também foi positivo, só o mês de junho, né? Então, do total de passageiros transportados no mês, 2,52 milhões tiveram destinos nacionais, como roteiro, e outros 129 mil voaram para um dos 12 destinos internacionais operados pela Azul. Tá? Então, parabéns, Azul, aí. Espero que continue crescendo, continue sendo mais eficiente e isso aí saia da recuperação judicial o quanto antes para poder continuar contratando mais funcionários, né? Melhorando aí a empregabilidade na aviação, tá? E a Azul registra crescimento, ó, mais notícia boa da Azul, ó, de 6,2% no Pará, transportando mais de 770 mil passageiros no semestre. Então outra notícia boa da Azul, então aí, ó, 6,2% no Pará, segundo a ANAC. As rotas com maior volume foram as de Belém para Santarém, Belém, Campinas e Confins, consolidando a capital paraense como o principal ponto de origem dos voos da Azul na região.
Pois é, gente, Belém, às vezes a gente pensa que Belém e Manaus é perto, né? Olha no mapa aí, gente, Belém e Manaus é quase a distância de Brasília a Porto Alegre. Dá uma olhadinha no mapa aí, pega uma reguinha e vê. É quase a mesma distância. Brasília, Porto Alegre, Belém e Manaus. É muito longe, tá, gente? Mas a gente às vezes... Belém e Manaus ali. Vamos lá. No mercado internacional, Belém é conectada a Fort Lauderdale, na Flórida, com voos diretos que têm apresentado resultados positivos e um desempenho consistente, destacando-se como uma rota estratégica para a companhia no norte do país. Excelente, né? Porque tá certo, né? Pô, você tá lá em Belém, para você ir para os Estados Unidos é muito ruim você ter que vir até São Paulo, ir até outra capital para poder voltar. É totalmente contraproducente. Mas isso é por quê? Porque às vezes não tem demanda. Ainda bem que está tendo demanda e essa rota está sendo consistente, o negócio está se mantendo. O que a gente quer é que os aeroportos brasileiros cada vez mais se conectem diretamente. Não precisa esse negócio de ficar ligando para você, por exemplo, sair de Manaus, você tem que ir até Brasília, de Brasília voltar para Fortaleza. O ideal seria ter um voo de Manaus para Fortaleza direto. Por que não tem? Porque tem que encher o avião, tem que fazer baldeação, tem que ir até Brasília, encher mais, porque senão não vira, né? Não é rentável para poder ir para outro lugar. Se pegar só passageiro de uma cidade direto para outra, não dá, não é rentável para a empresa. E a empresa, gente, a função da empresa é ganhar dinheiro. Queira a gente ou não, essa é a função. O empresário só cria empresa se ele for ganhar dinheiro, senão ele não cria. E na aviação, para o cara inventar de ganhar dinheiro com empresa aérea, o cara tem que ser meio problemático, né? Porque é muito difícil, tá? Então olha aí, ó, opera atualmente 14 cidades no Pará, mantendo uma média de 1.100 voos mensais no estado, com mais de 150 mil assentos disponíveis por mês. Essa operação robusta reforça a presença da empresa na região norte, é a empresa que mais opera, né? E ampliando a sua conectividade com o restante do país e com o exterior. Se a Azul inventar de parar, se a Azul fechar, tem muita cidade no norte que vai ficar sem aviação, porque a Azul é a única empresa que opera lá, né? O presidente da Azul comentou sobre o desempenho da empresa, né? Estamos otimizando nossa malha para atender as necessidades dos clientes. Enfim, em nível nacional, a Azul transportou um total de 15,68 milhões de clientes entre janeiro e junho de 2025, que como nós já falamos, representa um crescimento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, mais uma vez, aí, parabéns para a Azul, né? Conectando aí os passageiros da região norte. Mas nem tudo são flores, né? O Sindicato Nacional dos Aeronautas acusa a Azul de retirar direitos dos aeronautas durante recuperação judicial, né? Então, Azul, vamos ver o que está rolando aí. O Sindicato Nacional dos Aeronautas, gente, eu acho que é o melhor sindicato do Brasil, tá? Todas as categorias aí, é exemplar a atuação do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que representa pilotos e comissários de todo o Brasil, os aeronautas, né? Aeronauta é profissional que opera em voo, que trabalha voando. Aeroviário é aquele que trabalha no aeroporto em solo. O aeronauta é aquele que exerce atividade remunerada voando, né? Olha só. Cadê? O sindicato alega que a empresa tem utilizado o processo de recuperação judicial como justificativa para implementar decisões unilaterais que prejudicam os direitos dos tripulantes. De acordo com o SNA, a Azul tem se mostrado relutante em dialogar com os aeronautas, mesmo após várias tentativas de negociação por parte do sindicato. Entre os pontos críticos levantados recentemente estão a previdência privada, alterações no modelo oferecido sem consultar os trabalhadores, gerando insegurança em relação às proteções futuras dos tripulantes, suspensão do transporte noturno, que é um serviço de busca, né, dos tripulantes, que é tipo um transporte que a empresa oferecia, né? Medida que compromete a segurança e a acessibilidade dos tripulantes durante voos noturnos, porque tem horário de decolagem, por exemplo, que não tem ônibus. E você sabe que para você estacionar um carro no aeroporto é caríssimo, né? Então a empresa parece que oferecia esse serviço aí, acho que era de van, por van, né? Fim da taxa antecipada para saque de diárias internacionais.
restrições que impactam diretamente a remuneração dos profissionais que operam voos internacionais, e o que a gente sempre fala aqui, que é o tal do wet lease, que é um aumento da terceirização operacional por meio de empresas estrangeiras. Isso aí, gente, a lei diz que não pode, tá? Tá escrito na lei. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso aí. Eu não sei, sinceramente eu não entendo. O que infringe a lei do aeronauta e o Código Brasileiro de Aeronáutica também, né? Não só a lei do aeronauta, e levanta, são duas leis, tá? Que diz que isso não pode acontecer. E levanta preocupações sobre a fiscalização dessas aeronaves, porque são aeronaves estrangeiras executando voos de empresa brasileira, tá? Quando você compra passagem, você compra da empresa brasileira, operado pela empresa brasileira, não é um code share que a empresa opera em compartilhamento de código, não é isso. É o wet lease. Para fazer o wet lease, a empresa deveria ser brasileira, como criaram aí a Avião Express, justamente para fazer o wet lease. A Avião Express criou uma empresa brasileira para atender empresas brasileiras, aí não tem problema. Desculpa, gente. Porque o avião e a tripulação são brasileiros, não tem problema nenhum. Agora, você pegar uma empresa estrangeira, não pode, porque a lei fala que uma empresa aérea brasileira só pode contratar tripulantes brasileiros, natos ou naturalizados. E em voos internacionais, pode-se usar comissários estrangeiros desde que não passe 1/3. Nesses aviões, os pilotos e os comissários são estrangeiros. Aí a empresa coloca 2 comissários brasileiros lá, numa empresa estrangeira, não sabe, a gente não sabe como que é o contrato de trabalho, não sabe nada disso. Tudo isso o sindicato questiona, né? E o negócio está andando na justiça e parece que está meio assim. Então, né? Enfim, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. A lei é muito clara em relação a isso daí, mas parece que está continuando, né? Então olha aí, ó, já que os passageiros compram passagens da Azul, mas os voos são operados por outras companhias, resultando em problemas com cancelamentos e diferenças nas classes, e enfim, não era para acontecer, né? O SNA destaca que o processo de recuperação judicial iniciado em junho para reorganizar os mais de 15 bilhões de reais em dívidas não deve ser usado como justificativa para a supressão de direitos dos tripulantes. Então, isso aí, eu espero que isso seja resolvido, tá? De coração aí, eu espero que isso seja resolvido. Fico triste quando a gente vê esse tipo de notícia, porque eu trabalho com formação de pilotos e comissários há quase 30 anos, e toda vez que a gente vê uma precarização, uma diminuição das condições de trabalho desses profissionais, é muito triste. Então a gente espera que isso se reverta e que a Azul, né, tenha aí bom senso e resolva isso aí o quanto antes, tá? O Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, a escola que forma profissionais de aviação civil com excelência há mais de 25 anos. Curso de comissário de voo, único com garantia de aprovação nas provas técnicas das companhias aéreas e único também que oferece os simulados técnicos da plataforma Piloto Civil e de raciocínio lógico da Red Hunter para os testes da GUP, SHL, AON, português, inglês, análise de currículo e vídeo apresentação. Esses testes são responsáveis pela eliminação logo de cara de mais de 80% dos candidatos. E se você já fez o curso e precisa se preparar, maratona de revisão para comissários, com as mesmas garantias e os mesmos treinamentos. E também o curso de agente de aeroporto, que é a melhor porta de entrada para quem quer começar na aviação. Dá uma olhada no site academiadoar.com e veja qual curso ou treinamento é mais adequado para você.